O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andrieda e estou aqui para conversar com a turma do terceiro ano. A nossa matéria é língua portuguesa e o nosso conteúdo hoje é ortografia, com foco em R, RR. Vamos lá? Antes, porém, de começarmos a falar da nossa aula, vamos fazer a leitura do poema O Rei e a Rainha. O rei e a rainha foram passear numa carruagem muito bela que mandaram comprar. A coroa do rei era prateada, mas de ouro enfeitada. Ele beijava a rainha, que estava apaixonada. Andavam perto do rio e nas ruas decoradas, adoravam a cidade e andavam de mãos dadas. Bom, agora nós vamos entender a ortografia, ou seja, a escrita das palavras com R e RR. O uso do R e do RR. A letra R pode representar dois sons, o som fraco e o som forte. O uso do R e do RR. A letra R pode representar dois sons, o som fraco e o som forte. Quando a letra R aparece no início de uma palavra, ela apresenta um som forte. Então, vamos ver os exemplos de palavras com R no início com som forte? Temos aqui, então, no nosso poema. Rei, rainha, rio e ruas. Quando eu falo, o som fica bem forte. Rei, rainha. Então, sempre que eu tiver uma palavra começando com a letra R, o som vai ser forte. Tá certo? Continuando. Quando a letra R aparece no meio de uma palavra entre vogais, ela tem um som fraco. Aqui no nosso poema nós temos foram, mandaram, coroa, era, ouro, decoradas e adoravam. Quando nós falamos que ela tem um som fraco, o som não fica mais forte de rei, ele fica de rã, ele muda um pouco. Tem que ser, uma vogal, aqui nós temos a vogal O e aqui nós temos a vogal A. Então, esse som ele vai ficar fraco, é aquele som que a nossa língua ela vibra. Então, foram, mandaram, coroa, era, ouro, decoradas e adoravam. Mas e se eu quiser um som forte no meio dessa palavra? Então, eu vou ter que usar os dois R's entre as vogais para poder ter esse som forte. Vamos ver as palavras no nosso texto? No nosso texto, nós temos a palavra carruagem. Agora, temos aqui a vogal A e a vogal U. Eu não podia falar carruagem, porque o som não é fraco, o som é forte. Então, eu preciso de carruagem, como se eu tivesse começando a palavra. Para eu conseguir esse som forte, eu coloco dois R's, eu dobro o som dele, tá certo? Vamos para mais alguns exemplos? Que nós temos carro. Se fosse um R só, ia ser caro, era outra palavra. Então, aqui, vogal A, vogal O. Eu quero um som forte, eu coloco dois R's. Guitarra. Se fosse um R só, ia ser guitarra. Mas não é esse o nome desse objeto.
é guitarra. Então, eu tenho uma vogal A aqui e outra vogal A aqui. Para dar um som forte, eu preciso de 2 R's. E aqui nós temos a torre. Também ela está entre duas vogais, a vogal O e a vogal E. E eu não posso falar torre, porque o som não é fraco, o som é forte. Então eu preciso de 2 R's. Tá certo, pessoal? Agora é a sua vez. Pesquise 5 palavras que são escritas com R inicial, que o som é forte. 5 palavras que são escritas com R entre vogais, que o som é fraco. E 5 também palavras com RR entre vogais, que o som é forte. Escreva no seu caderno e mostre para sua professora. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a próxima. Tchau, tchau! Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alexandre Coa, hoje estou aqui para uma aula de matemática e o tema da nossa aula hoje é interpretação de gráficos. Vamos lá? Crianças, nas aulas que vocês já tiveram com os professores, vocês já conheceram o que é um gráfico, né? Lembram o que é um gráfico? Então vamos lá, o que é um gráfico? Gráfico é uma representação geométrica de um conjunto de dados usada para facilitar a compreensão das informações apresentadas nesse conjunto. Gráficos ajudam a identificar padrões, verificar resultados e comparar medidas de forma ágil. Crianças, vocês sabiam que existem vários tipos de gráficos? A gente vai conhecer 3 principais tipos de gráficos. Olha só, o gráfico de barras, que é esse daqui, tá? O gráfico de barras ele é feito por meio de retângulos para representar a quantidade relativa a cada informação, tá? O gráfico de linhas é esse daqui, ó. O gráfico de linhas ele mostra a trajetória da variação dos dados de acordo com a evolução da grandeza, que está no eixo horizontal do gráfico, tá bom? E agora o gráfico de setores, que é esse daqui, tá? Os gráficos de setores, eles também são chamados de gráficos de pizza. Para construí-los, basta dividir um círculo em setores circulares, que se assemelham a fatias de pizza, proporcionalmente a cada informação. Então, crianças, eu trouxe esses 3 tipos de gráficos aqui para mostrar para vocês, tá bom? Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o gráfico de barras, tá bom? Então, vamos lá. Elementos de um gráfico. O título. O título é geralmente sobre a informação que o gráfico quer apresentar, tá? Aí, a legenda. A legenda ela ajuda na leitura das informações do gráfico. A fonte na maioria das vezes, ela fica embaixo do gráfico, tá? É de onde veio as informações, de onde elas foram retiradas. E os números. Os números, eles indicam as quantidades e, às vezes, até o tempo, tá bom? Então, vamos lá, crianças. Agora o professor vai trazer para vocês alguns gráficos e a gente vai analisar, interpretar e compreender o gráfico, tá bom? Então, vamos lá. A turma do quarto ano elaborou um questionário e realizou uma pesquisa para levantar os dados dos níveis de satisfação dos alunos nos jogos interclasse do ano anterior. Veja o gráfico com os dados da pesquisa. Então, crianças, olha só. Essa turma do quarto ano fez uma pesquisa com os alunos, perguntando para eles se eles gostaram ou não dos jogos interclasse que teve no ano anterior, tá? E aí, com essa pesquisa, com os dados que as crianças foram respondendo, eles organizaram nesse gráfico aqui, tá? Então, vamos entender, ó.
Qual é o título? Nível de satisfação dos jogos Interclasse 2017. Tá? Esse azulzinho é a quantidade de alunos. Tá? Então, aqui também a gente tem a escala do gráfico, né? 50, 100, 150, tá? Que dá para a gente ver mais ou menos aqui, ó, o valor de cada retângulo, né? E com esse numerinho que tem aqui, a gente consegue ver o valor certinho de quantos alunos que ficaram satisfeitos, quantos alunos que ficaram insatisfeitos e quantos não participaram dos jogos interclasse, tá? Então, olha só, 105 alunos ficaram satisfeitos com os jogos interclasse. 143 alunos ficaram insatisfeitos com os jogos interclasse. E 52 alunos não participaram dos jogos interclasse. Tá? Então, olha só a pergunta do problema. Letra A. A maioria dos alunos ficou satisfeita com os jogos? Então, olha só. Para a gente saber isso, a gente precisa ver o retângulo maior aqui, ó. O retângulo maior, ele tem 143. Então, 143 alunos ficaram o quê? Insatisfeitos. Então, a maioria dos alunos não ficaram satisfeitos com os jogos interclasse do ano anterior, tá bom? Então, vamos continuar agora com outra pesquisa que eles fizeram. Vamos lá. Então, olha só, crianças, os alunos, a maioria deles ficaram insatisfeitos com os jogos que teve no ano anterior. Então, o que eles fizeram? Eles resolveram fazer uma pesquisa, tá? Para saber quais os jogos que eles gostariam que tivesse, então, nos jogos interclasse, tá? Então, olha só o problema. Agora, observe o gráfico com as sugestões dos alunos para os jogos interclasse. Então, olha só, eles organizaram aqui nesse gráfico. 20 alunos, eles gostariam que tivesse basquete nos jogos interclasse. 40 alunos, voleibol. 80 alunos, queimada. 70 alunos queriam que tivesse futsal nos jogos interclasse. 65 alunos queriam que tivesse corrida. E 25 alunos gostariam que tivesse xadrez ou outro jogo, tá bom? Então, olha só, na letra A. Há elementos no gráfico que estão faltando. Quais? Então, crianças, olha só. O que está faltando? Ó? A fonte, a fonte não tem de onde que foi tirado esses dados do gráfico, né? Não tem aqui a fonte. Então, está faltando a fonte. A legenda, ó, tem um quadradinho aqui, mas não está escrito o que significa esse azul, então está faltando a legenda. E o título também não está escrito, né? Sobre o que é esse gráfico. Então está faltando 3 elementos: o título, a legenda e a fonte, tá? Letra B. A diretora da escola disse aos alunos que não será possível realizar todos os jogos. Serão realizados 3 jogos no interclasse. Segundo o gráfico, que jogos serão esses? Então, olha só, crianças, a gente precisa olhar quais são os 3 maiores aí, que tem um retângulo maior. Então, olha só, a queimada tem 80, né? Então, esse jogo vai ter, segundo a diretora, né, do que ela falou. O futsal também vai ter e a corrida também. Então, vai ter esses 3 jogos aqui, porque a diretora falou que só podia ter 3, os que forem mais votados, tá? Então, a queimada, futsal e corrida vai ter nos jogos, tá bom? Os que não vai ter, basquete, voleibol e xadrez, daí não vai ter. Letra C. Quantos alunos não serão contemplados em sua escolha? Como resolver essa questão? Então, olha só, quantos alunos não serão contemplados? Então, os jogos que não vai ter, né? Não vai ter, então, xadrez. Então, 25 alunos não serão contemplados. 40 alunos
do vôlei que escolheram voleibol não serão contemplados e 20 alunos não serão contemplados com o basquete, tá? Então, quantos que dá no total? Vamos somar aqui, ó, 20 mais 40 vai dar, 4 mais 2 dá 6, então 60. 60 mais esses 25, 6, 7, 8. Então, vai dar 85. Então, quantos alunos não serão contemplados? 85 alunos, tá bom? E como resolver essa questão? Crianças, a gente poderia o quê? Realizar um outro interclasse entre as turmas, né? Poderia ser uma alternativa. Realizar jogos entre o próprio grupo, né? Nas aulas de esporte. Ou também no próximo interclasse contemplar os jogos menos votados, né? Aí daria para resolver essa questão, tá bom? Então vamos lá, crianças. Agora algumas perguntinhas rápidas para ver se vocês acertam. Vamos lá. Número 1. Quais os elementos principais de um gráfico? Letra A, título. Letra B, os desenhos. Letra C, título, legenda, fonte e números. Letra D, pizza, gráficos e retângulos. Qual a alternativa que vocês acham que está correta? Letra C, o título, legenda, fonte e números são os elementos principais de um gráfico. Vamos lá, agora número 2. Quais são os principais tipos de gráficos? Letra A, pizza. Letra B, gráfico de barras. Letra C, gráfico de linhas. Letra D, todas as alternativas anteriores. E aí, qual vocês acham que é? Letra D, o gráfico de pizza, o gráfico de barras e o gráfico de linhas. Todos eles são os principais tipos de gráficos. Então vamos lá, crianças, para a gente finalizar. Número 3. Observe o gráfico. Preferência musical dos alunos da 7ª série A e B. Então olha só a preferência de música dos alunos, ó. Rock, pop, hip hop, rap, sertaneja e MPB. Então vamos ver aqui as perguntas. Com base no gráfico anterior, é possível dizer que, letra A, o estilo musical preferido pela maioria dos alunos é hip hop. Ó, a maioria é hip hop. Será que é esse? Letra B. A maioria dos alunos prefere sertaneja. Ó, a maioria dos alunos prefere sertaneja. Será que é esse? Letra C. O estilo musical preferido pela maioria dos alunos é pop. Ó, a maioria dos alunos preferem pop. Ou é a letra D. O estilo musical menos ouvido é MPB. O menos ouvido. E aí, qual vocês acham? Letra A, letra B, letra C ou letra D? Letra C, o estilo musical preferido pela maioria dos alunos é pop. Olha só aqui, ó. É o retângulo maior. Então, a maioria gosta de pop. Estamos encerrando a nossa aula e o que aprendemos hoje? Interpretar, analisar e resolver problemas com dados apresentados em gráfico de base de colunas, com base em informações, identificando alguns elementos constitutivos, como título, legenda e fonte. Então é isso, crianças. Até logo e tchau! Olá, crianças do 5º ano. Eu sou a professora Flávia. Eu sou a professora Ana Lúcia. Nós estamos aqui hoje para ensinar vocês a um jogo que chama Velha da Adição. Esse jogo vai trabalhar com adições. Vocês tiveram muitas aulas com a professora Amanda sobre todas as operações. E hoje nós iremos treinar o cálculo mental da adição.
Para esse jogo, vocês precisam de um tabuleiro igual a esse, que vocês podem pegar através do QR Code no cantinho do vídeo ou confeccionar em casa. Precisa de um quadro menor com os números que nós iremos fazer as adições, um quadro maior onde iremos brincar com o jogo da velha. Também precisamos de argola, que vocês poderão usar em casa, qualquer material que vocês tenham, para fazer as adições. E fichas coloridas, cada jogador com uma cor para poder jogar. Professora Flávia, pode ser tampinha de garrafa também, outros materiais, né? Isso, qualquer material que vocês tenham em casa. O objetivo desse jogo é fazer 5 peças em linhas, que pode ser assim, em qualquer linha. Pode ser 5 peças em colunas, em qualquer coluna, ou 5 peças na diagonal. Então, vamos jogar, Ana Lúcia? Vamos jogar. Eu vou escolher 2 números, o 10 e o 6, 16. O 16 no tabuleiro está aqui, então uma pecinha no 16. Eu vou escolher o 17, o 10 e o 7. Agora eu vou tentar fazer o número 24. 11 mais 13, 24. Eu vou fazer o 21, que é 10 mais 11, 21. Agora é minha vez. Eu vou fazer o 19 para impedir a Ana Lúcia que faça nessa coluna. Que peninha! Bom, então eu vou ter que abrir uma outra possibilidade. Vamos ver. 10 e 5 dá 15. Agora é minha vez. Eu também quero o 15. Então, eu vou colocar no 9 e o 6. E vou colocar uma pecinha no 15. Agora eu vou tentar fazer o 20. 13 com 7, 20. Agora, eu vou colocar no 6 e no 7. 6 com 7, 13. Mas eu não vou deixar a Flávia ganhar, não. Então, 12 mais 13, 25. Porque daí ela ia fechar a coluna já, né? 10 com 13, 23. Agora, eu vou fazer o 21. Vamos ver quais as possibilidades que eu tenho. 10 com 11, 21. Eu vou colocar no 18. 18 eu vou conseguir fazer 12 com 6. Eu preciso do 17 ou do 22. 17, 11, desculpa, 11 com 6, 17. Eu vou tentar fazer 12 para eu ganhar essa jogada. Para eu fazer 12, eu vou colocar no 5 e no 7. Ganhei! Parabéns! Agora, vocês podem continuar em casa. Eu ganhei, nós poderíamos jogar mais uma vez e ir anotando os pontos de quem ganhou.
Vocês podem, como a Flávia falou, fazer uma tabela com a pontuação de cada jogador e aproveitar bastante o jogo. Além de se divertir, podem ficar craques no cálculo mental envolvendo a adição. Até uma próxima!